Bom dia, mais um episódio da Loléria, iniciando essa segunda-feira da melhor forma possível, trazendo para você o melhor da informação jurídica, sem aquele juridiquês engessado. E eu sou o Caio e a pauta de hoje veio carregada da quinta passada. Sexta foi feriado, mas o STF e o governo trabalharam até a véspera, então nós temos 3 frentes para você acompanhar. Primeiro, começou ontem, 1º de maio, a aplicação provisória do Acordo Mercosul-União Europeia. O decreto saiu na quarta. Maior área de livre comércio do planeta, 31 países, 720 milhões de pessoas. Vale conferir se teu cliente importador ou exportador já se preparou. E depois disso, o STF fixou vinculante exigindo compensação fiscal para qualquer benefício tributário, ADI 7633, com relatoria do Zanin. E ainda na pauta da reforma tributária saiu também a regulamentação da CBS. Vou trazer isso no fim do bloco para vocês. E para fechar, decisão polêmica do Supremo. Por 6-5, advogado público vai ter que se inscrever na OAB. Tese definida no tema 936. A análise de hoje é da Maria Eduarda Salles de Santana no portal Loléria sobre Toguro, Anitta, Manucci e o que o direito empresarial tem a ver com isso. Isso vai te surpreender, então pega o café, pessoal, começando a semana daquele jeito, podendo ser o coado, pode ser o expresso, pode ser o café da cafeteira e também aquele do copinho americano que você passou correndo numa padaria. O importante é você ficar ligado na informação que vai chegar agora nos seus ouvidos. Se você atua em comércio internacional, tributário aduaneiro ou atende cliente importador ou exportador, preste atenção nessa informação aqui. Enquanto a maioria do Brasil estava no churrasco do feriado ontem, 1º de maio, começou a entrar em vigor no Brasil um acordo que muda 25 anos de discussão. Decreto 12.953 de 2026, assinado pelo presidente em 28 de abril, publicado em edição extra do Diário Oficial. Promulgou no ordenamento brasileiro o Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A negociação começou em 1999, 25 anos depois saiu. Os números: 31 países, 720 milhões de pessoas, PIB combinado de mais de 22 trilhões de dólares, maior área de livre comércio do planeta. Isso aí foi o que aconteceu, pessoal. Agora, o que você deveria estar pensando sobre isso? Primeiro detalhe técnico que importa para advogado do comércio internacional. O instrumento que entrou em vigor não é o acordo definitivo, é o que se chama em inglês de ITA, Inter-Trade Agreement, Acordo Provisório de Comércio. Ele vai ser substituído pelo EMPA, o Acordo Definitivo, quando todos os países da União Europeia ratificarem internamente. A estrutura provisória existe para referências tarifárias começarem a produzir efeito antes da ratificação completa. O segundo, a desgravação não é instantânea. Os cronogramas variam por produto, com cestas de redução em 4, 7, 8, 10, 12 e 15 anos. Podendo chegar também até 18, 25 ou 30 anos para setores específicos como automotivo. A correta classificação NCM é o ponto técnico que vai definir se o teu cliente aproveita ou não a preferência. E o terceiro, o Mercosul reduz tarifas em cerca de 91% das exportações da União Europeia, em até 15 anos. A União Europeia reduz em até 95% das exportações do Mercosul em até 12 anos. E um aviso editorial, não está tudo resolvido. O Macron criticou na França, o Tribunal de Justiça da União Europeia ainda analisa compatibilidade. A aplicação provisória pode sofrer revés, mas já começou. Para a advocacia, o checklist é claro: revisar a classificação NCM por produto, conferir regras de origem, mapear quais cotas tarifárias se aplicam, atualizar contratos internacionais. Quem agir agora ganha vantagem competitiva sobre o concorrente que vai descobrir o acordo daqui a 6 meses. Aos tributaristas de plantão, consultoria legislativa ou ações que questionam benefício fiscal, se você atua nesse nicho, isso aqui é para você. Na quinta passada, dia 30 de abril, o plenário do STF concluiu o julgamento da ADI 7633. O relator, ministro Cristiano Zanin. A ação foi proposta pelo presidente Lula contra a Lei 14.784 de 2023, que prorrogou até 2027 a desoneração da folha de pagamento de municípios e de 17
7 setores produtivos. A polêmica não era a desoneração em si, era a forma, porque a lei foi aprovada sem estimativa de impacto orçamentário e sem indicação de receita compensatória. O STF disse, não pode. E isso foi o que aconteceu, pessoal. Agora, o que você deveria estar pensando sobre essa informação toda? A tese fixada por unanimidade, atenção a essa palavra, vincula. Vou ler textualmente porque o português dela importa bastante. Abro aspas aqui. O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 113 do ADCT devem ser observados no processo legislativo que trate de concessão ou ampliação de incentivo ou benefícios de natureza tributária e para proposições que criem ou alterem despesa obrigatória. Tradução para a prática, daqui para frente, qualquer projeto de lei que crie ou prorrogue benefício fiscal precisa vir acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e de medida compensatória. Sem isso, é inconstitucional. E aqui um detalhe técnico importante. O STF declarou inconstitucional sem pronúncia de nulidade. Em português comum, derrubou a forma, mas preservou os efeitos já produzidos. O acordo posterior entre Executivo e Legislativo, que estabeleceu a reoneração gradual da folha entre 2025 e 2027, foi mantido. Por advogado tributarista, abre cenário novo. Toda lei tributária aprovada nos últimos anos sem estimativa de impacto pode ser questionada. Vale revisar o portfólio de litígios e mapear oportunidades de ações diretas. E ainda na pauta da reforma tributária, saiu na quinta o decreto 12.955, também de 2026, que regulamenta a CBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Documento técnico de quase 500 artigos, define bases de cálculo, hipóteses de incidência, regras de creditamento, regimes específicos. Lembrando que 2026 é fase experimental, 0,1% da IBS mais 0,9% do CBS, compensados com PIS/COFINS. A cobrança efetiva da CBS começa em 2027 com a extinção de PIS/COFINS. Vale conferir a íntegra se atende o cliente que se prepara para a reforma tributária. A produção agora entra com aquele jazz elegante para a gente trazer uma informação, um anúncio muito importante para você. A segunda fase da OAB começa agora e a partir daqui, mais do que estudar, o que você precisa é de segurança até o dia da prova. Segurança no direcionamento, tranquilidade no processo e um ritmo que funcione. A segunda fase exige método, prática e acompanhamento de verdade. E é por isso que o SESC oferece 4 formatos diferentes de preparação, com aulas gravadas, aulas ao vivo e mentorias em turmas reduzidas, pensadas para os perfis reais de candidatos, inclusive o seu. Não é à toa que mais de 270 mil estudantes já conquistaram a carteirinha com o SESC. E não esquece de usar o cupom de desconto LAWLETTER26 você. O próximo passo começa agora. Confira os cursos na descrição do episódio. Se você é advogado público ou atua em direito administrativo da advocacia ou trabalha em órgão correicional, isso aqui é para você. Na quinta, o plenário do STF decidiu por 6-5 o tema 936. Advogado público precisa de inscrição na OAB. O caso veio da RE 609-517 da OAB de Rondônia, contra um membro da AGU que atuava sem inscrição. O julgamento se arrastava desde maio de 2025. Isso foi o que aconteceu. Agora, o que você deveria estar pensando aqui? O placar foi apertado e a divergência abriu o caminho. O relator, ministro Cristiano Zanin, votou contra a obrigatoriedade. Ele argumentava que a capacidade postulatória do advogado público vem direto da Constituição, dos artigos 131 e 132, e não precisa do registro na OAB. A divergência foi aberta pelos ministros André Mendonça e Edson Fachin. A tese deles, a Constituição não distingue a advocacia pública de advocacia privada. A profissão é uma só. Quem advoga em qualquer função está submetido ao Estatuto da Advocacia. Acompanharam Mendonça e Fachin os ministros Nunes Marques, Luiz Fux, que reajustou o voto na sessão final. Dias Toffoli e Carmen Lúcia, essa última fechou a maioria. E aqui o ponto mais importante da prática. A tese final, na proposta do ministro Toffoli, mostra uma ressalva. O advogado público se inscreve na OAB, mas o regime disciplinar dele é executivo do órgão correcional do regime jurídico que ele pertence. Em português, a OAB pode fiscalizar a atuação privada do advogado público, mas não pode aplicar sanção disciplinar por aquilo que ele fez na função pública.
Para isso, é a corregedoria do órgão. Tradução na prática, membro da AGU, da PGR, das Procuradorias Estaduais e Municipais que ainda não tinham inscrição vão precisar regularizar. E os órgãos correcionais ganham reforço de competência exclusiva para a atuação pública. A decisão termina uma briga de décadas sobre identidade da advocacia pública. Quem ganhou foi a tese unitária de carreira jurídica. Agora vamos para a análise do dia com a Maria Eduarda Salles de Santana, Law Letter Insight. A análise de hoje, advogada, sócia do escritório Marcos Borel Advocacia, pesquisadora do TMA Brasil, membro da Comissão de Recuperação Judicial e Falências da OAB Bahia, coluna no portal Law Letter. A coluna se chama Toguro, Anitta e Manucci e começa com um meme. Janeiro de 2026. Influenciador Toguro, num podcast, é perguntado sobre o lançamento de uma bebida alcoólica. Ele inventa uma frase para driblar a restrição sanitária. O produto não tem cafeína, não tem taurina, só sabor energético. A frase explode na internet. Semanas depois, a CIMED lança Carmed Sabor Energético, surfa o meme e contrata o próprio Toguro como head de comunicação. Em março, ele assume a vice-presidência de comunicação da RAP Brasil. E logo em seguida, pessoal, ele vai para a BYD como estagiário de marketing para a campanha da picape híbrida que vai ser produzida em Camaçari. Em menos de 3 meses, um influenciador acumulou vínculos corporativos com 3 empresas bilionárias. O mercado chamou de genialidade. A Maria Eduarda diz, não é genialidade, é um modelo de negócio que precisa de nome. O influenciador deixou de ser uma linha no orçamento de marketing e passou a ser ele próprio o ROI da empresa. Palavras dela. ROI, para quem não conhece, é retorno sobre o investimento. E o que ela demonstra é que tem um fenômeno estrutural acontecendo e ele se chama Media for Equity. Troca de publicidade por participação no capital da empresa. Não é mais cachê por postagem, é equity, é assento em um conselho, é cargo executivo. Ela usa 3 cases para trazer forma nesse modelo jurídico distinto. O caso do Toguro é o cargo executivo. A audiência é grande demais para ser capturada por contratos de publicidade, então é absorvida via vínculo trabalhista ou societário. Ativo estratégico não se aluga, se incorpora. O caso Anitta no Nubank em 2021 foi diferente. Ela entrou no conselho de administração e a empresa dela, Roda Moinho Produções, fechou o contrato de 35,9 milhões com o banco. Parte em dinheiro, parte em ações restritas, cachê, equity e governança simultânea. Em abril de 2025, a Anitta migrou para o mercado pago sem participação societária e a primeira campanha provocou diretamente o ex-parceiro. A Maria Eduarda usa esse caso para puxar a pergunta que todo advogado empresarial deveria fazer. Como se trata a saída de um sócio embaixador? O que se protege quando o vínculo se encerra? E o terceiro caso, o mais radical, a Manucci e a Good Day. Os fundadores procuraram uma influenciadora para construir uma marca do zero. Não tinha produto, não tinha nome. A proposta foi, vamos virar sócios. A audiência da Manu virou capital social desde o primeiro dia, sem cachê, sem contrato publicitário. Resultado, a empresa faturou 11 milhões em 2024 e fechou 2025 em 58 milhões. A tese da Maria Eduarda é que o direito societário brasileiro foi construído sobre lógica de ativos tangíveis, imóveis, máquinas, dinheiro, marcas registradas. A audiência é diferente, é volátil, pessoal, intangível, pode valer bilhões hoje e nada amanhã, dependendo de uma única postagem. E o recado para o advogado: cláusulas de non-compete, mecanismo de saída, critérios de inadimplemento, gestão de cancelamento, tudo precisa ser repensado para esse ativo que não tem registro em cartório, não aparece no balanço, mas pode ser o coração econômico da operação. A coluna completa no portal.lawletter.com.br. E a coluna da Maria Eduarda faz parte do programa Law Letter Insight, em que advogados de todo o Brasil publicam análises no portal da Law Letter. Se você escreve sobre direito e quer ampliar a sua autoridade, o link para se candidatar está na descrição do episódio. Vamos agora para uma curiosidade jurídica reforçada, a Lei Pelé e o artigo 87A. Para fechar essa curiosidade, e ela conversa direto com a coluna da Maria Eduarda. A discussão sobre audiência como ativo cessível não é nova. O Brasil já enfrentou exatamente esse problema antes, mas com outra figura, com um atleta profissional. Em 98, no governo Fernando Henrique, foi sancionada a Lei 9.615, a Lei Pelé. Recebeu esse nome porque o Pelé era, na época, ministro extraordinário do esporte. O próprio Pelé chegou a dizer na ocasião que a lei estava liberando os atletas brasileiros da escravidão da lei do passe.
A questão central na discussão da Lei Pelé era a mesma que a Maria Eduarda traz hoje. Como tratar a imagem do atleta? É o salário? É contrato civil? Pertence ao clube ou ao jogador? Em 2011, 13 anos depois da Lei Pelé original, foi inserido o artigo 87A e ele resolveu juridicamente a questão central, e eu vou ler. O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com um contrato especial de trabalho desportivo. Na tradução, a imagem do atleta é cessível separadamente do contrato de trabalho. É contrato civil, com regime jurídico próprio. Ele pode receber por isso de forma autônoma de salário. E o parágrafo único traz um teto. O valor da imagem não pode passar de 40% da remuneração total, exatamente para impedir que o instituto seja usado para mascarar salário e fugir de encargos trabalhistas. Porque isso conversa com a Maria Eduarda é o que a gente vai responder agora. Porque o Brasil resolveu em 2011 para atleta é exatamente o problema que estamos resolvendo agora para influenciador. Imagem como ativo separado, cessão como contrato civil, teto para evitar fraude, regime jurídico autônomo do contrato de trabalho. Diferença é só de escala. O atleta cede a imagem para um clube, o influenciador cede para um ecossistema inteiro de marcas, mas a engenharia jurídica de fundo é a mesma. Então fica a dica, quando o direito brasileiro precisar regulamentar o influenciador, talvez não precise inventar muita coisa nova. Boa parte das respostas já está na Lei Pelé. O que valeu para o Garrincha vale com adaptação para Manu Cid. E por hoje é só, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa teu comentário e me conta como está no teu escritório a discussão sobre influenciador, sobre cessão de imagem, sobre os contratos com o creator. Quero saber por aqui. Segue a Laulera Insight no teu agregador de podcast favorito, ativa o sininho, compartilha nos stories marcando @lau.leria, assina a nossa newsletter gratuito, o link tá na descrição. E se você quer escrever pro portal, o link da Laulera Insight também tá lá. Pessoal, amanhã a gente volta. Um forte abraço e até mais.